Olá, boa tarde, começando aqui agora mais um bate-papo VEG. Estamos aí juntos nesta terça-feira para conversar sobre um tema que eu escuto, mas é muita gente mesmo me questionando. E sabe qual é o tema de hoje? Lá vai, hein? É possível fazer almoços vegetarianos sem ingredientes caros? E aí, o que é que você acha? Você acha que é possível fazer almoços vegetarianos sem ingredientes caros? Tem assim de gente que acha que ser vegetariano é caro. Tem assim de gente que diz, olha, eu até já tentei ser vegetariano, sabe? Mas é tudo muito caro, eu não consigo ser vegetariano, porque eu não consigo comprar esse monte de ingredientes caros para fazer minhas comidas. E aí, quando eu escuto algo assim, me vem alguns questionamentos na mente. Eu me pergunto, ok, tem 12 anos que eu sou vegetariana e na minha busca aí pela culinária, na minha busca aí também em lojas de produtos naturais, diversos, eu já vi todos os tipos de produtos, sim. Mas isso nunca foi, o fato de ter alguns produtos caros, nunca foi um fator inibidor, um fator desmotivador para mim, para que eu deixasse de ser vegetariana. Por quê? É isso também que a gente vai falar hoje no nosso bate-papo. Será que dá para fazer almoços vegetarianos sem ingredientes caros? É bem verdade, né? Eu já até introduzi isso. É bem verdade que o mercado vegetariano e vegano, ele tem aumentado cada vez mais. E dentro desse mercado tem se visto uma oportunidade para crescimento mesmo, né? Em relação a mercado, a comércio. E muitas indústrias alimentícias que têm investido nesse mercado vegetariano, nesse mercado vegano, produz alimentos, né, carnes veganas, muito gostosas, queijos veganos maravilhosos, e muitas vezes o preço ele não fica realmente muito agradável para todos os bolsos. Mas isso não quer dizer que comida vegetariana e comida vegana é aquilo ali que a indústria está produzindo. Na verdade, para início de resposta, os ingredientes vegetarianos, eles estão, a base de tudo, está na terra. É nela que a gente encontra a origem de tudo. Então tá tudo ali. Já se diz vegetariano, vegetais. E onde é que a gente encontra os vegetais? Na terra. Então, quando a gente vai ali para aquelas coisas já bem produzidas, aqueles alimentos já industrializados, já se passaram por vários processos, já para alguns até chegar, vamos falar aqui de carnes veganas, né? Chegar ali numa proximidade do que a gente tem, né, aí no mercado de carnes e tal, mas não é esse o caminho e não precisa ser esse o único tipo que a gente vai ter de alimento na mesa vegetariana. Eu, como vegetariana, nesses meus 12 anos, eu já consumi muitos produtos que essa indústria vende, né, produtos que não são tão baratos assim, como queijos, algumas carnes enlatadas. Já consumi? Claro que sim! Muitas vezes eu acho, para
prático, rápido. Tem uns medalhões, por exemplo. Bem-vindos vocês que estão chegando. Tem uns medalhões, sabe, enlatados da empresa Superbom. É uma latinha que a gente compra, às vezes o preço é quase R$20, sabe? Mas em alguma situação de apuros, eu utilizo. É super saboroso. Dá para uma refeição, é quase R$20. A gente iria dizer, puxa, é muito caro. É mesmo. Mas para mim, naquele dia, foi viável, foi possível, eu escolhi, eu consumi. Ok? Agora, faz parte do meu dia a dia? Não, não faz parte do meu dia a dia, não dá para fazer, né? Eu não tenho orçamento para isso. E também não precisa ficar repetindo aquilo ali. Então, existem vários produtos dessa indústria que eu faço uso. E muitas vezes são caros sim. Tem os queijos, por exemplo. Hoje a gente tem uma linha de queijos maravilhosos, sabe? Olha a oportunidade hoje que a indústria também nos traz. É mais caro? É, mas eu vejo como uma oportunidade que ela me traz de ter de modo rápido e prático um queijo sem nada animal. E um queijo que derrete, um queijo que dá para eu fazer minhas lasanhas, um queijo que dá para eu fazer as minhas pizzas de modo rápido, sem eu ter que parar para confeccionar meu próprio queijo ou fazer algumas coisas. Então, o que acontece? A indústria tem seus produtos mais caros? Tem. Eu, Valane, posso fazer uso deles em alguns momentos? Posso. E aí eu vou e faço uso. Eu posso fazer uso o tempo todo? Eu, Valane? Não tenho como. Então, o que é que eu faço? Eu paro de ser vegetariana quando eu não posso fazer uso deles? Claro que não! Por quê? Porque eu sei qual é a essência da alimentação vegetariana. E a essência da alimentação vegetariana não estão nos enlatados, não estão nos produtos prontos, industrializados e congelados, que é onde a gente encontra os preços mais altos. Ela está justamente aonde? Está na terra. Dali eu posso elaborar muitas e muitas receitas. Dali eu posso produzir os meus alimentos com muita criatividade. Então, muitas vezes, quando uma pessoa diz que deixou, por exemplo, de ser vegetariana porque não aguentou, porque o regime vegetariano é caro, pode ser que, na verdade, a maior dificuldade que ela teve foi de informação, de conhecimento prático, de colocar a mão na massa, de orientação prática, de receitas que, na verdade, não usam ingredientes caros, né? E conhecimento desses ingredientes que não são caros, e aí também pode ter faltado uma força de vontade, sabe? Aquela força de vontade que te faz descobrir como fazer o que você quer fazer. Então, muitas vezes pode acontecer isso com algumas pessoas que mencionam ser vegetariano é caro. Então, vamos falar mais sobre isso, tá? Sejam bem-vindos vocês que estão aí chegando, viu? É um prazer ter vocês. Nós estamos conversando aqui sobre o tema. O nosso bate-papo hoje é possível fazer um almoço vegetariano sem ingredientes caros? Nós temos aqui a Dulcineia. Oi, Dulcineia, dá um oi aí pra mim. Eu tô vendo aqui uma solicitação. Deixa eu ver isso aqui. Dulcineia, me dá um oi aí, tá? Me dá um oi. Se você quer fazer algum comentário, digita aí no comentário pra gente ver, viu? Fala um pouquinho aí no comentário que eu acompanho. E aí, se a gente precisar, a gente coloca você aqui sim, pra gente interagir junto, tá? Seja bem-vinda aí, Ana Paula, minha amiga aí de muito tempo, que ama cozinhar, né?
Já cozinhamos um pouquinho juntas ali em Belém, seja bem-vinda. Então nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre é possível fazer comida vegetariana, almoço vegetariano sem ingredientes caros? Com certeza é possível. Então eu já citei um pouquinho, né, exemplos de alimentos que são caros e que eu faço uso em alguns momentos, mas não é todo o tempo. A essência, dá um oi lá pro pessoal. Falou, oi pessoal. Pronto, agora espera a mamãe lá. Mãe, eu tô gostando. Tá, peraí que o pai vai lhe ajudar. A Ana tá com sede, pai. E aí o que acontece? Ao vivo é assim, né? Tudo acontece. E aí o que acontece? A base de tudo está na terra. Então, quando a gente extrai os ingredientes da terra, a gente vai ter tudo mais baratinho. Eu costumo dizer que os principais ingredientes da alimentação vegetariana, eles se encontram na feira. Lá a gente encontra uma variedade de legumes, lá a gente encontra uma variedade de verduras, lá a gente encontra uma variedade de frutas. E no supermercado, na parte principal, a gente costuma encontrar também ingredientes rotineiros que a gente pode construir aquilo que é a base também no nosso dia a dia. Os cereais integrais, tá? E lá a gente encontra, né, os tradicionais cereais e leguminosos tradicionais, feijão, arroz, né, a farinha de trigo. E lembrando que a farinha de trigo integral ela é melhor em nutrientes do que a farinha de trigo branca. E aí e a gente pode construir receitas maravilhosas, deliciosas, com ingredientes baratos, acessíveis, a partir ali, usando ali a criatividade. Então, para quem está chegando agora, eu já mencionei que inclusive nunca foi um problema para mim ser vegetariana por conta de existir no mercado ingredientes do mundo vegetariano que sejam mais caros, né? O que acontece? Quando eu quero e posso, eu vou e consumo, porque me dá vontade, porque é algo diferente, é algo novo. Quando não dá, eu faço uma outra coisa, né? Mas isso não é motivo. A Dulcineia está aqui falando, é minha primeira vez hoje, estou conhecendo sua live. Seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui, viu? Todas as terças-feiras nós estamos discutindo, conversando sobre um tema pertinente, um tema importante para nós vegetarianos, para nós que temos uma alimentação diferenciada, sem nada animal, tá? Fiz minha inscrição para o curso hoje, que bom! Ó, vai ser o nosso webinário, né? Vai ter lá no webinário, eu vou falar, inclusive, justamente de um curso que eu estou lançando para resolver situações como essas. Existem assim de pessoas, que têm uma dificuldade enorme na hora da prática culinária. O que fazer na cozinha vegetariana? E aí, ou fica na repetitividade com poucos pratos, ou volta para velhas práticas, né? E inclui ali ovo, inclui ali alimentos de origem animal, inclui ali uma série de coisas por falta de ideias, por falta de um método, inclusive. Isso a gente vai conversar mais no webinário, né? Que a gente vai ter na quinta-feira, que vai ser nosso próximo encontro. Então, olha só. Não deveria ser assim. Pessoas que um dia disseram que gostariam de ser vegetarianas não poderiam deixar de ser por achar que ser vegetariano é ser caro. Eu enfatizo isso porque, olha, especialmente essa semana eu escutei muita gente assim, sabe? Muita não, né? Mas foi relevante assim, umas 3 pessoas
mencionaram isso nos comentários para mim, sabe? Que tava com essa dificuldade. E aí eu falei, vamos conversar sobre esse assunto e é hoje, e é já. E para isso, inclusive, eu listei alguns alimentos que nós temos disponíveis para qualquer pessoa, que são baratos e que a gente pode incluir no nosso dia a dia, no nosso almoço vegetariano. E quando a gente fala assim, né, se alguém fala, ingredientes vegetarianos são caros, geralmente ali vão ser relacionados à questão da proteína. Porque, a não ser que vai também falar do arroz, né? O arroz branco é mais barato que o arroz integral. Mas, por favor, se você olhar bem, muitas vezes a diferença vai ser de R$2. Gente, não vamos fazer isso com a nossa saúde. O arroz branco não tem nada praticamente a oferecer. O arroz integral, ele é repleto de nutrientes, mais forte em proteínas. Quando somar com o feijão, vai dar um show na soma de proteínas que você precisa. Então, abrir mão de um arroz integral por conta de R$2 para ficar com um arroz branco, isso daí não dá. Né? Então, esse tipo de coisa, de dizer que esse tipo de coisa é caro, aí não dá. Aquela comparação que eu fiz, né, de um enlatado de R$20 e uma outra coisa que você compre de R$5, aí é uma diferença brutal, é bem caro. Agora, um arroz integral com um arroz branco, não dá pra gente ficar comparando com essa questão de ser caro. A mesma coisa a farinha de trigo integral. Ok, a farinha de trigo branca você compra ali até uns R$3,50. A farinha integral em torno de R$5, R$6,50. Tá, pode ir quase até o dobro, mas o benefício, o custo-benefício que você recebe daquilo ali, é muito melhor. Então, o que você quer? Você quer menos saúde ou mais saúde? Porque o gasto em relação a isso daí, sinceramente, a gente ganha em saúde. É menos idas ao médico, é menos remédio, é menos gasto com remédios na farmácia, né? É menos dores no dia a dia, porque envolve dinheiro, mas envolve também bem-estar. Com uma alimentação melhor, você vive melhor, você produz melhor. Então, o custo-benefício é bem melhor. Mas aqui hoje, eu vou enfocar não essas diferenças pequenas, mas essas diferenças maiores, até relacionadas a proteínas mesmo. Eu volto a mencionar o exemplo do medalhão, né? Que é um exemplo que eu acho assim de um preço alto. E existem até alguns congelados, né? Não sei quem aí, talvez você já foi em alguma loja de produtos naturais e já viu ali que tem uns nuggets congelados, tem uns hambúrgueres congelados, né? Vegetarianos, veganos. E os preços são altíssimos. Se você parar para comprar aquilo ali para ser a proteína da sua casa, você não vai dar conta. Se você é uma pessoa, né, de uma renda que não vai dar conta daquilo ali. E aí, o que acontece? Eu consumir esse tipo de produto sempre não dá. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de proteínas baratas, né, de alimentos que nós temos, né, exemplos de proteínas baratas que dá ingredientes baratos que dá pra gente fazer nessas refeições. Vamos lá. Para você ter uma ideia, sabe, a famosa soja, ela, gente, ela é realmente a rainha das leguminosas e no mundo vegetariano e vegano é uma das leguminosas mais utilizadas. Dela, a indústria já fez um monte de coisas, inclusive os bifes, né, as carninhas, vegetais de todos os formatos. E se você observar no componente nutricional ali atrás delas, ela é riquíssima em proteínas, de verdade. E o preço delas é super baixo, não é um ingrediente caro.
Aí você vai dizer, ah, mas eu não gosto de soja, ah, mas eu não quero comer soja. Tem outras coisas, a soja é uma delas, tá? E ali você tem uma variedade, dá para você fazer de várias formas. Dá para você fazer o bife de panela, né, com molho de tomate, ali com pimentões, tomates em rodelas, cebolas em rodelas, ele fica bem saboroso, bem gostoso. Mas tem outras coisas que dá para você fazer também, dá para você fazer ele assadinho. Aí, ó, um outro exemplo que eu tenho para te falar é o tofu, ainda falando da soja. O tofu caseiro, porque aí daqui a pouco você pode me falar, ah, mas tu vem pra cá me dizer que tofu é barato? Tofu, na verdade, pra mim eu nunca comprei tofu. Eu sempre fiz tofu em casa. E pra eu fazer uma peça de tofu, o que eu gasto? Eu gasto R$1,50, que é 2 xícaras de grão da soja. E para fazer um tofu é simples, basta saber fazer, né? E ali o que acontece? É uma fonte de proteína barata, tá? Desde que você faça. Então, é um outro exemplo de ingrediente barato. A soja é super barata e da soja você faz o leite, da soja você faz o tofu, da soja você tem a proteína texturizada que você pode fazer diversas receitas. E aí uma vez eu fiz um molho com aquela proteína texturizada bem miudinha que parece a carne moída, né? E uma amiga minha falou, uau! O que é isso? É assim que você faz o recheio para as lasanhas? E aí ela ficou impressionada com o sabor daquele negócio. A forma que a gente faz uma comida, a forma que a gente faz um almoço muda tudo. Você tem um ingrediente base, você tem os ingredientes simples e baratos, e aí você vai com a sua mão, você vai com a sua inteligência, com sua habilidade e muda tudo. Faz daquilo ali um prato maravilhoso. E se você não sabe fazer isso, você pode aprender, tá? É aprendido, tá? Você pode aprender. Aí a gente tem um outro ingrediente super barato que entra no cardápio do almoço vegetariano como fonte de proteína maravilhosa, que é o feijão. E a gente tem o feijão preto, que é riquíssimo em proteína. A gente tem o feijão carioca, a gente tem o feijão branco. O feijão branco, aí você vai me dizer, mas o feijão branco é um pouquinho mais caro. Ok. A gente tem o feijão manteiguinha. E a classe dos feijões é imensa. E você tem aí um monte de opções. Então, para quem está chegando, a gente está falando aqui, ó, se é possível fazer almoços vegetarianos sem ingredientes caros. E eu já tô aqui mencionando uma relação de ingredientes baratos para a gente fazer almoços vegetarianos deliciosos. Então, ó, lá vai mais exemplo, hein? Arroz integral. Arroz integral, eu já mencionei, eu não considero o arroz integral um ingrediente caro, tá? Ele é um ingrediente maravilhoso. Em algum momento aí dos meus 12 anos, ele já foi, dos meus 12 anos como vegetariana, ele já foi mais caro. Agora já está muito mais popular, a gente tem marcas com preços bem menores e de qualidade também. E é super maravilhoso, com ele a gente pode fazer várias receitas. Tanto o almoço básico, como arroz assado, né? Aqueles bolinhos de arroz e tanta coisa nessa vida aí de muita gente até querendo comer mais sem glúten, já faz um monte de receitas tendo o arroz como base. Então é um ingrediente barato também, que se encaixa aí dentro da nossa culinária vegetariana, tá? Ó,
Tem um outro que também é muito barato dentro de um grupo. Dentro do grupo das castanhas, castanha nunca foi barato, né? Você vai lá pro quilo de uma castanha de caju, às vezes você encontra de R$60 o quilo, R$50 o quilo quando tá de preço bom. Imagina! Quando eu vou em lojas de produtos naturais e eu vejo ali algumas pessoas, sabe? Eu vou lá e faço uma comprinha grande com variedade de coisas, até porque onde eu moro não tem uma loja de produtos naturais. Então, quando eu vou nessa loja, eu já faço uma comprinha maior, que é para durar mais tempo, mais de um mês. E aí, quando eu vejo uma pessoa comprando ali quilos de castanha, eu falo, Senhor, o que é que essa pessoa vai fazer com tanta castanha? Gente, é muito caro. Então, assim, eu não uso muita castanha. Primeiro, porque eu tenho alergia. Segundo, porque não precisa, nem pode usar muita castanha. A porção diária de castanha que um indivíduo pode comer, por exemplo, a castanha do Pará, são 2 unidades. Passou disso, está sendo demais para o seu organismo. Vai ser danoso. Então, mas a gente tem aí no grupo das castanhas o amendoim, que é super barato. Tá? O amendoim é um elemento que você pode trazer sim, caso você não tenha alergia, caso sua família não tenha alergia, e pode fazer receitas com eles, pode fazer leites, assados, e incluir como uma ótima fonte de proteína, porque ele é muito rico em proteína, mas levando em consideração o limite, tá? Porque tem uma quantidade limite de porção para ele. A Luciene está dizendo boa tarde com Jesus. Boa tarde, minha querida. E dizendo que ama amendoim. Tu sabe, eu sou apaixonada por amendoim também, viu? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho alergia a amendoim, tenho alergia a castanhas, mas como aqui em casa, meu esposo, a minha filha gostam, né, de amendoim também, aí eu compro e aí de vez em quando eu vou lá e como alguma coisinha e aí o que acontece? Tem uma alergiazinha, mas aí passa, sabe? Mas o amendoim é muito gostoso. E hoje já tem até umas formas práticas da gente comprar o amendoim descascado que não fica tão caro também, viu? Então ele é um ingrediente barato para o nosso grupo vegetariano. Pois é, minha linda, que pena que eu tenho essa alergia, né? Mas fazer o quê? Ainda bem que não é a tudo que eu tenho alergia. Eu posso comer um monte de coisa. Então aqui são alguns exemplos que eu citei. Vou citar agora um vegetal rico em proteína e que é barato. Eu estou fazendo questão agora de citar alimentos ricos em proteínas e baratos que a gente encontra. Por quê? Porque geralmente quando vem à cabeça, ser vegetariano, a gente usa ingredientes caros, geralmente estão atrelados a proteínas, né? Então por isso que eu estou fazendo questão de lembrar, né, de dar um estalo aqui, de lembrar algumas proteínas baratas. Vegetais verdes escuros, eles são riquíssimos em aminoácidos, são riquíssimos em proteínas. E ali, a couve. A couve a gente encontra ela super baratinha. O espinafre é super rico em proteínas, tá? O brócolis nem tanto, ele já é um pouquinho mais caro, mas por favor, né? Vamos levar brócolis para mesa também. Sabe o que eu coloco muitas vezes, gente? A gente vai ter equilíbrio. Algumas coisas vão ser mais baratas, algumas coisas têm um preço maiorzinho e outras têm um preço grande demais. Se a minha condição é possível, eu compro. Se não é possível, eu não compro. Mas isso não deve ser motivo para eu dizer vou desistir disso porque não vai dar. Por quê? Porque para comer eu vou ter que comprar comida. E vai me custar alguma coisa.
Então, se o que eu quero é cuidar da minha saúde, que seja com a melhor comida. E eu vou encontrar ingredientes que caibam no meu bolso, porque existem ingredientes vegetarianos, e existem muito, porque a maioria dos ingredientes que existem são vegetarianos. Até, né, os próprios animais se alimentam dos vegetais, né? Foi assim que tudo foi criado, né? Tudo, os alimentos, né, vêm da terra. Então, é ali que a gente encontra a base de tudo. Então, eu vou encontrar os alimentos que cabem no meu bolso. Bem-vindos aí, tá? Quem tá chegando. Estamos já aqui citando alguns alimentos baratos que existem aí para a gente incluir no nosso dia a dia. Estou dando ênfase a alimentos ricos em proteínas, que são de baixo custo e que dá para a gente incluir no nosso dia a dia. Ó, um outro alimento rico em proteína e que não é caro, não senhor e não senhora, aveia. E com aveia a gente faz pratos deliciosos. Sabe que com aveia eu faço até a base de uma massa de empadão? E fica bem gostoso, hein? Então, ó, já citei o arroz integral, né? O macarrão integral também, ele tem uma boa fonte de proteínas, tá? Pra gente, assim, às vezes a gente pensa, eu só vou ter proteína se eu colocar um pedaço de um pedaço de carne vegetal, uma coisa assim. Não! Seu cereal, tá? Aquela parte ali que é rica em carboidratos, também tem uma proporção de proteínas. Por exemplo, quando junto feijão e arroz, eles somam a quantidade de proteína dos dois e dá ali um equilíbrio. Seu vegetal também tem proteínas, então o prato ele é completo. Não dá para a gente separar muito as coisas. Por isso que a gente precisa conhecer os alimentos. Então, existem sementes também riquíssimas em proteínas, como, por exemplo, a semente de girassol, que eu amo. Amo colocar no pão. E eu vou dar aqui uma dica para você de como você pode usar a semente de girassol. Ela não é cara, tá? Ela é baratinha. E você pode pegar a semente de girassol e fazer o seguinte quando você for usar. Você vai comprar ela crua e aí você leva ao fogo para ela dar uma tostadinha. Tostadinha não é queimadinha. Ela não pode soltar aquele óleo, tá? E nem ficar escura. É só mesmo para você dar uma tostadinha leve nela. E vai deixar ela de molho um pouquinho. Coloca na vasilhinha e cobre. Aí ela não vai ficar tipo uma pedrinha quando você mastiga. Ela vai ficar com uma crocância e uma maciez ao mesmo tempo maravilhosa. Eu faço isso quando eu vou fazer pão. E pode fazer isso também quando você for colocar ela na salada, tá? Ela pode ser acrescentada na salada. Então, dá super certo, fica bem legal. Semente de gergelim também, não é caro não senhor e não senhora. Vai lá, depende de onde você está comprando, onde é que você está procurando esses ingredientes. Existem lugares que vendem em quantidade e o preço é lá embaixo. Então vamos pesquisar mais as coisas, vamos procurar mais. A chia, que é riquíssima, por exemplo, depende de onde você compra para você encontrar um preço alto ou um preço baixo. Então, a gente precisa realmente sondar. E eu não posso deixar de falar de um alimento que é a minha paixão e que é riquíssimo em proteína e que eu considero ter um preço-benefício maravilhoso. Um custo-benefício maravilhoso, que é, sabe qual? O grão de bico. Se você for comparar um quilo de feijão carioca hoje pode estar em torno aí de quê? De uns R$7, R$6, porque tudo está aumentando, né, aqui. Então, vamos lá, que seja esse preço. A Luciene está dizendo assim, realmente em supermercados são mais caros. Eu já vi em supermercados mais baratos, outros mais caros, mas um bom lugar para a gente achar mais baratos em lojas de produtos naturais.
Se a gente for lá, e aí se a gente mora no interior, como é o meu caso, quando eu vou na cidade mais desenvolvida, eu procuro a loja de produtos naturais lá. E aí faço a minha comprinha ali e as coisas, duram um tempão, tá? Então, fica a dica, chia, né? É isso mesmo. Acontece mesmo, Luciene. Mas, ela é muito boa e rende, viu? Rende demais. Então, às vezes, a gente vai olhar para um produto e diz, isso é muito caro. Mas o produto rende, gente. Não dura pouco. E vai ser ali, vai ser maravilhoso. E sem ele você sobrevive. Mas com ele, você vai dar mais força e vitalidade. E se cabe no seu bolso, por que não? Né? Precisa dos alimentos caros? Não, mas precisa dos alimentos certos. Então você pode, eu enfatizo, você pode encontrar os ingredientes mais baratos que cabem no seu bolso e se alimentar direitinho de um almoço vegetariano, de uma comida vegetariana nas suas refeições, tá? Então eu citei aqui ao longo do nosso bate-papo alguns exemplos. E aí o que acontece? Aí eu estava mencionando o caso de quê? Vamos concluir essa parte aqui. Estava mencionando o caso do grão de bico. Aí você vai me dizer, 1 quilo de feijão está em torno de R$6, mais ou menos, vamos dizer isso aí. E aí o quilo de grão de bico tá R$8, ou onde tá mais caro tá 12. É brutal a diferença. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu compro meu grão de bico maravilhoso. Olha quantas receitas diferentes eu posso fazer com meu grão de bico que eu não faria com o meu feijão. Porque se eu for fazer um hambúrguer de grão de bico ou um hambúrguer de feijão, você pode fazer hambúrguer de feijão? Pode! Se é só o feijão que dá para você comprar, então faz um hambúrguer de feijão que vai ficar gostoso, tá? E cabe no seu bolso. Mas eu posso escolher? Eu escolho fazer o do grão de bico. E aí? Se eu posso comprar, eu compro. Então, assim, vai do bolso e vai, né, do conhecimento e da preferência também de paladar, de gosto, de tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, se a gente for falar de comida, o que tem de alimentos na mesa de uma pessoa, né, de uma pessoa rica, geralmente, né, uma compra de supermercado de uma pessoa rica, ela vai dar um preço bem mais elevado, porque a quantidade de coisas e os tipos e a variedade que aquela pessoa vai comprar vai ser uma que é da cultura dela, né, que é da realidade dela e tal. E não tem nenhum problema nisso. Uma pessoa com menos aquisições, ela vai ter um custo naquela compra de supermercado brutalmente menor. Por quê? Porque está relacionado à realidade dela, à cultura dela, mas todo mundo vai viver, todo mundo vai comer e muitas vezes até naquela mesa, né, daquela pessoa com menos aquisição que teve aquela compra até mais barata, mais gente vai comer. Mais gente vai comer e todo mundo come. E é possível ser vegetariano. Não tem para onde correr, é possível, né? Eu dei hoje alguns exemplos, algumas provas de ingredientes que é da terra que a gente extrai, a gente acha ingredientes dali para fazer a nossa comida. Sejam bem-vindos aí quem está entrando, né? Então, é possível. Então, vai depender muitas vezes das condições mesmo financeiras de cada um, tipo de alimento que vai escolher. Mas temos. E você pode aprender a fazer almoços vegetarianos que caibam no seu orçamento, porque não existe um único tipo de receita, tá? Assim como não existe um único tipo de ingrediente, existe uma variedade para todos os bolsos, de todos os preços. E a melhor forma de você aprender, né, sobre as variedades é com quem já sabe fazer isso daí. Então, não perde a oportunidade de aprender. E quem quer faz.
Se você quer uma alimentação vegetariana, você vai ter uma alimentação vegetariana. Se você não quer, você não vai ter. Você vai encontrar sempre uma desculpa. Vai sempre achar uma desculpa para dizer: ser vegetariano é caro, por isso que eu não sou. Ser vegetariano é isso, por isso que não dá. Eu não sei fazer. Eu não tenho tempo. Isso, aquilo. E aí nunca mantém uma alimentação realmente diferenciada. Então, quem quer faz, quem não quer dá desculpas. O que é que você vai fazer? Você vai fazer ou você vai ficar dando desculpas? Espero que você esteja no grupo de quem faz. Há 12 anos eu estou nesse grupo e vamos lá, vamos comigo! E se você tem aí alguma pergunta a respeito disso, se ainda ficou aí alguma dúvida no ar, né, se é possível fazer almoços vegetarianos sem ingredientes caros, essa é a hora de você perguntar. Estou aqui para responder para você. Tem alguma perguntinha? Se não tem nenhuma pergunta, eu quero agradecer a companhia de quem esteve aqui comigo nesse bate-papo, de quem interagiu. Obrigada aí, foi um prazer conhecer você, viu, Luciene? Pela sua interação, obrigada também. A gente se encontra no webinário, quinta-feira. Ali vocês vão ter a oportunidade de explorar mais esse tema do almoço vegetariano, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês e te espero no nosso webinário. Até mais, tá?